Então vamos lá. Vamos começar aqui a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo essa gravação em outra hora, mas principalmente meu boa tarde aqui para a Anne, para a Viviane, para o Michael, Vanessa, Luísa, Jennifer, Duda, Crislaine, Vitor e Samuel. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A disciplina é Princípios de Economia. Ó, a Milena caiu e está voltando. A nossa disciplina é Princípios de Economia, que está sendo lecionada neste segundo semestre de 2021. Ainda tempos de pandemia, ainda tempos de muita luta, mas também de tolerância, de empatia, da gente se ajudar, tá certo? Então, a gente está fazendo uma discussão sobre algumas ferramentas muito importantes da economia e que muitas delas a gente já tem a intuição, né? Então eu brincava com vocês, mas brincava falando um pouco de verdade também, lá no início do nosso curso, dizendo assim, pessoal, vocês já sabem economia. O que eu vim aqui fazer é aperfeiçoar o conhecimento, porque intuitivamente, grande parte das coisas que eu estou falando já está aí com vocês. Quando vocês fazem uma compra, quando vocês vão no restaurante, quando vocês escolhem uma roupa ou alguma coisa assim. Tá, então, a gente está no contexto de falar de uma ferramenta que também faz parte do dia a dia dessa economia popular, que é a tal da elasticidade. Elasticidade, gente, a gente mensurou o quanto que as quantidades buscadas pelo consumidor vão mudar conforme o preço mude. A gente mensurou o quanto que as quantidades levadas para a vitrine, levadas para o mercado pelo vendedor, pode aumentar se os preços subirem, né? Indicando uma... Eita, a Anne está dizendo que a minha internet está instável, é isso? Vocês estão me... Está travando para mais alguém, gente? Tá, Sim, Está professor, estou oscilando um pouco. tá oscilando, né? Então deixa eu tentar ir para um lugar onde ela fique É. mais estável. Só um minutinho, tá? Vou fechar a câmera aqui um segundinho, tá? Certo. Vamos ver, pessoal. Eu vim aqui para fora, que eu estou bem pertinho do meu roteador. Aí eu acho que agora vai ficar um pouco mais estável, tá? Anne, me avise aí, tá? Se continuar instável essa conexão, por favor. Eu aviso, professor. Legal, obrigado, gente. Então, o que eu ia dizendo que a gente estava falando aqui sobre essa tal da elasticidade, que mede como que reage em termos de quantidades quando o preço muda. E a gente podia ver isso tanto da parte do consumidor, né, quanto que ele pode querer comprar mais ou menos, conforme o preço se altere, quanto da parte do vendedor, como que ele tem capacidade de entregar mais ou menos, conforme o preço se altere. Mas essa discussão, ela já está na vida da gente. A gente sabe que o sujeito que gerencia uma cadeia de supermercados, ele sabe qual produto que ele vai fazer promoção. Se ele fizer promoção com um produto que a demanda é inelástica, ora, ele reduz o preço em 10%, e aí ele vende só 5% a mais, aquilo não compensa. Ele, no final das contas, acaba tendo um faturamento menor. Por outro lado, se ele sabe que tem um produto que a demanda é elástica, se ele cortar os preços em 10%, ele pode vender 50% a mais. Ah, então as quantidades vão mais que compensar a redução de preços, tá? Então, esse tipo de conhecimento já existe intuitivamente na economia. No nossa discussão em off, enquanto a gente estava falando, inclusive pelo grupo de WhatsApp, surgiram questões em relação a esse teto dos gastos. Então, eu vou fazer um comentário bem rapidamente aqui, só para ficar registrado para quem não participou. Pessoal,
O teto dos gastos foi uma espécie de uma fórmula usada há alguns anos atrás para tentar barrar o crescimento dos gastos públicos. Era uma tentativa meio arriscada, por quê? Porque você colocava na Constituição limites para gastos públicos. E se faltasse dinheiro para alguma coisa importante, você ia ter que mexer de novo na Constituição. Infelizmente, a gente está resolvendo mexer na Constituição para mudar o teto dos gastos e não é por motivos saudáveis, tá? Por um lado, tem o Poder Judiciário, que falou que o governo agora tem que pagar um bolão de dívidas, que a gente chama de precatórios. Por outro lado, tem um governo que está fraco politicamente, que quer ampliar um benefício social, colocar o nome dele, provavelmente tentando ter melhor coeficiente eleitoral no ano que vem. E ainda tem aquele monte de político em Brasília tentando abocanhar uma fatiazinha do gasto público para falar: ah, fui eu que levei aquela escola lá para meu município. Ah, fui eu que mandei consertar a ponte de não sei da onde, tá? Então, com essas três abordagens pouco racionais, pouco discutidas, pouco transparentes, é que estão mexendo no teto dos gastos e daí o mercado ter reagido tão mal. Tá? E aí a gente tem visto bolsa caindo, dólar subindo, embora eu sempre digo para vocês, né, não confiem tanto no mercado não, porque o que o mercado, entre aspas, quer mesmo é flutuação. Quanto mais a coisa está balançando, subindo e descendo, é que eles ganham dinheiro. Tá? Se ficar muito paradinho, eles vão ter que caçar uma outra coisa para fazer. Vão ter que trabalhar, lavar um carro, escrever um livro, fazer alguma coisa. Até curioso a quantidade de trader, né? Esses caras que ficam escrevendo livro. Mas, rapaz, mas você não está ganhando tanto dinheiro no mercado financeiro, por que você tem que escrever livro? Faz a gente desconfiar. Tá, então, eu queria voltar aqui com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, vou apresentar para vocês aquele nosso conjunto de transparências, tá, gente? Que já disponibilizei para vocês há algum tempinho. E dentro dessa discussão sobre elasticidade, hoje eu queria falar de elasticidades um pouquinho diferentes, porque até aqui a gente falou só de elasticidade de preço, ou seja, da sensibilidade, seja do consumidor, se for elasticidade de preço da demanda, seja do ofertante e vendedor, se fosse elasticidade de preço da oferta. Mas a gente sempre falou aqui da elasticidade em relação a preço, né? Então estava muito naquela discussão assim de um gerente de loja pensando: eu tenho 2 produtos que eu vendo, qual deles que eu deveria fazer promoção para atrair mais clientes para minha loja? E aí a resposta a gente já tem. Ah, a gente deve fazer promoção naqueles produtos cuja demanda é elástica, ou seja, se eu reduzir um pouquinho o preço, eu já vou vender bem mais, né? Tá, mas tem uma segunda pergunta que a gente pode querer fazer. A gente pode querer fazer assim: vem cá, as vendas desse produto, eu tenho 2 produtos que eu vou colocar na minha prateleira. Qual deles que eu vou vender mais se o país estiver crescendo rápido? Ou então uma segunda pergunta: qual deles que eu vou vender mais se o país estivesse afundando numa recessão? Aí você pode perguntar assim: peraí, Luiz, mas tem produto que a gente vende mais quando a renda cai? Tem demais, gente. Tudo que você colocar o adjetivo vagabundo do lado é assim. Se a pessoa compra aquele papel higiênico mais esfarelento, cinza, chega a dar nojo. Se ela compra aquele papel higiênico, é porque ela está muito apertada de grana. Afinal de contas, a gente precisa de um pouco de luxo em alguma parte da nossa vida, né? Mas, enfim, brincadeira, pessoal. É a única brincadeirinha escatológica que eu vou fazer hoje. Mas vocês entenderam a ideia. A pessoa não compra carne de segunda porque ela quer. Se ela pudesse, ela queria comprar filé mignon, ela queria comprar alcatra, ela queria comprar picanha. Se ela compra carne moída de segunda, terceira qualidade, é porque ela está aperreada de grana, né? Então, saber como que as quantidades aumentam ou diminuem quando a renda geral da economia aumenta é uma pergunta relevante. Quer ver? A gente pode falar assim: o que vocês acham que sobe mais? A venda de automóveis ou a venda de bebida alcoólica?
quando a renda da população aumenta? O que vocês acham? Automóveis ou bebida alcoólica? Qual que vocês acham que responde mais a um aumento de renda? Automóveis. Alguém mais? Concorda? Eu ia chutar a bebida alcoólica, mas Alcoólica. Automóveis. Bebida alcoólica, sabe por quê, gente? Bebida alcoólica é assim, se a gente está com grana, a gente bebe mais. Se a gente está sem grana, a gente bebe para esquecer. Então, Beber para esquecer os problemas, né? eu tô Faz brincando, mas sentido, faz sentido. eu tô brincando, mas tem um fundo de verdade nisso, tá, gente? Infelizmente, porque também a pessoa ficar bebendo para esquecer os problemas não é uma boa ideia de lidar com os problemas. Mas então, meu ponto é, quando a gente antevê uma economia crescendo no ano que vem, eu preciso me preparar para saber o que vai vender mais. Será que agora vai vender mais automóvel? Será que agora vai vender mais comida? Será que agora vai vender mais peças de vestuário? Então, essas decisões podem passar tanto lá da cabeça do presidente, se bem que não muito, mas podem passar também pela cabeça de cada gestor, cada empresário, cada pessoa envolvida na produção e na venda. Tá, então, isso se chama elasticidade renda. Nesse caso, está escrito aqui, ó, mede-se o quanto mais ou menos os consumidores de um determinado bem estão dispostos a adquirir diante de mudanças nas suas rendas. Pessoal, eu vou escrever uma formulazinha aqui, ó, mas só porque eu gosto de rabiscar, porque daqui a pouquinho vai aparecer, ó. A gente vai chamar de aquela letra E, aquele epsilon, né? Aquela letra E grega, só que a gente vai colocar aqui, ó, um Rzinho em cima. Elasticidade e renda. Como é que eu calculo isso? No numerador, mais uma vez, eu coloco quanto que variam as quantidades e embaixo eu coloco o que provoca a mudança. Quanto que varia, agora não os preços, mas agora a própria renda. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês conhecerem bem, como é que funciona no caso de automóveis? No caso de automóveis funciona assim, ó. Se a economia, a renda das pessoas cresce 5%, então estou pondo aqui, ó, se a renda subir 5%, em geral, no Brasil, a venda de automóveis cresce 10%. É o dobro da proporção. Então, esse daqui é uma demanda por automóveis que é elástica em relação à renda. Na medida que a renda aumenta 5%, a quantidade que os consumidores querem comprar é 10% maior. É o dobro da proporção. Então, tem muita gente que monitora as vendas de automóveis para saber como que a economia está indo. Se sai uma notícia que o Brasil vendeu, sei lá, 15% mais automóveis, a turma já começa a pensar assim, eita, então é porque deve estar correndo mais renda. Deve estar tendo mais renda na mão das famílias, daí elas ficarem mais animadas, tá? Então a gente chama isso de uma demanda elástica em relação à renda. Se eu calcular esse valor aqui, ó, mais 10 dividido por mais 5, a conta é muito fácil, né? O resultado vai ser mais 2. Mais 2 o quê? Reais? Porcentagem? Então, não, 2. 2 é a proporção entre variação percentual da quantidade e a variação percentual da renda. Se eu coloquei 2 aqui, eu sei que se a renda subir 2%, a quantidade de automóveis vai crescer 4%. Se a renda subir 16%, a quantidade de automóveis vai crescer 32%. Vai ser sempre na base do dobrado. É isso que esse coeficiente quer dizer, tá? Tá. Então aqui, ó, uma demanda elástica em relação à renda é aquela para a qual o consumidor altera bastante a quantidade demandada, ou seja, grandes deslocamentos da curva, quando o preço do bem se altera. Então, exemplos de produtos que têm elasticidade elevada. Refeições em restaurante. Quando a pessoa está com mais grana, gosta de ir para o restaurante. Peça de vestuário.
Quando a gente tem um dinheirinho a mais, a gente quer comprar uma roupa nova, a gente quer comprar uma camisa, uma calça nova e tal. Turismo e, obviamente, aquilo que eu já mencionei, né? Automóveis, carros, tá? Esses são os produtos que a gente já conhece, que na medida que a renda começa a aumentar, a venda desses produtos tende a bombar, tende a crescer mais que proporcionalmente, tá? Agora, tem produtos que a gente não vê grande mudança, né? Quando a renda aumenta, as pessoas não compram muito mais. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Água, água potável. Se você bebe água, você bebe aquela quantidade. Você não vai, tô rico, vou beber mais água. Gás de cozinha. Você precisa de gás de cozinha, ponto, acabou. Se sua renda aumentar, você não vai começar a cozinhar 6 vezes por dia. Você vai continuar fazendo 2 ou 3 refeições, tá? Pasta de dente. Ah, não, estou rico, agora eu vou escovar o dente 6 vezes por dia. Não acontece. Então, se a renda aumentar, não vai aumentar muito a quantidade daquele bem, tá? Aí a gente chama isso uma demanda inelástica, ou seja, a variação em quantidades é menos que proporcional à renda. Agora, a gente pode ter nesse caso, gente, olha que coisa curiosa. Nesse caso, a gente pode ter um resultado do cálculo que é positivo ou negativo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou descer aqui um pouquinho para a gente ver a fórmula. Observem aqui o que eu coloquei, né? Aquela mesma ideia. Elasticidade renda. Aqui eu tinha colocado I, epsilon I, mas agora, na minha explicação agora há pouco eu coloquei epsilon R, né? Tá. Olha o que acontece aqui, gente. Se a gente tiver um produto que a gente deixa de comprar quando a renda sobe, né? Tipo carne de segunda. Suponha que minha renda subiu 10%. Eu tive um aumento hoje. Acabei de sair da sala do chefe. O chefe falou: Luiz, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho e eu vou te dar um aumento. Você vai ganhar 10% a mais a partir do mês que vem. Se isso acontecer, eu chego lá, ó, falo assim: mulher, nós vamos comer menos carne de segunda agora. Vou poder comprar uma carne um pouquinho melhor para nós. Então eu posso ter uma queda de 5% no consumo de carne moída. A renda subiu, mas a quantidade caiu. Tá, se eu calcular aqui, ó, menos 5 sobre mais 10, vai dar menos 0,5, né? O cálculo é bem óbvio. Menos meio. O que esse menos meio quer dizer? Bom, primeiro o menos. O menos está dizendo que se a renda sobe, a quantidade cai. Se a renda cai, a quantidade sobe. Então, o que esse menos está me dizendo é que esse bem é um bem inferior. Ah, é verdade, era esse o nome que a gente dava, né? A gente chamava de bens inferiores aqueles que a gente compra quando a gente está apertado, quando a gente está sem dinheiro para satisfazer as nossas necessidades. Aí a gente fala, ah, vou lá no bem inferior mesmo, porque é o que dá para comprar. Se esse resultado for positivo, aí a gente pode chamar de um bem normal. Por quê? Renda subindo, eu compro mais. Renda caindo, eu compro menos. Esses são os bens normais, tá? Tá, então eu posso ter aqui o menos ou mais, indicando apenas se o produto é inferior ou se ele é normal. Agora, quando eu calculei aqui o menos 0,5, eu considero que esse produto, carne moída, ela é uma demanda elástica ou inelástica em relação à renda? O que vocês acham? Elástica. Quem acha que é elástica, levanta a mão. O valor é aquele ali, menos 0,5? Aqui a gente teve assim, ó, a renda subiu 10%, a quantidade caiu 5%. Vocês acham que isso é uma reação mais que proporcional ou menos que proporcional? Menos que proporcional, eu acho. Menos que proporcional. Então isso é Eu uma acho que demanda é inelástica. inelástica em relação à renda. Inelástica. Exatamente. Eu olhei o valor final ali, menos 0,5. Desculpa, eu tive que sair da Inelástica? aula por um momento. Porque é menor do que 1, né? Menor do que 1, né?
Aplica a mesma situação, né? Eu pensei assim, se a renda dele subiu, ele vai começar a comprar menos carne de segunda. Então, eu achava que isso era elástica. Pois é. Mas aqui a gente está falando assim, o que acontece com as quantidades de carne de segunda quando a renda aumenta? Então, aqui a renda aumentou, o cara fala, eu vou comprar menos disso, eu vou querer comprar mais, sei lá, alcatra, filé mignon, maminha, não sei, que carne que ele gostar, seja para fazer o churrasco, seja para chambaril. Chambaril é uma carne que é até barata e é boa, né? Mas enfim, já deu água na boca aqui, eu já fiquei com vontade de comer o chambaril. Mas enfim. Chambaré é top. Então, gente, aqui ó, o valor ficou menor do que 1, ignorando o sinal. E o que esse valor menor do que 1 está querendo dizer? Que se a renda subir 10%, a quantidade só cai 5%. Então, proporcionalmente menos, tá? Então, essa é uma demanda inelástica em relação à renda. O curioso, gente, é que quando a gente estava falando antes de elasticidade preço da renda, elasticidade preço da demanda, a gente costumava associar isso a uma demanda mais em pé, lembra? Vamos fazer essa recordação aqui, ó. Eu desenhava uma demanda desse jeito, e aí eu falava para vocês assim, ó, olha o que acontece se a demanda for assim. Mesmo que o preço salte daqui, ó, de P0, bem pequenininho, para um P gigante lá fora, lá bem alto, saltasse para P1 bem muito mais alto aqui, nesse caso aqui, ó, a quantidade ia variar bem pouquinho, né? O preço sobe muito, a quantidade variava pouco. Essa era a representação gráfica. Acende a luz por mim. Essa era a representação gráfica que a gente usava quando a gente estava falando da elasticidade preço da demanda, tá? Agora, quando a gente usar para falar da elasticidade renda da demanda, a gente vai falar assim, ó, uma demanda que tem elasticidade renda alta, ou seja, que é elástica em relação à renda, acontece assim, ó, você tem aqui D0, aí mudou a renda, olha o que acontece, ó. Dá um mega salto. Porque a renda é um deslocador da curva de demanda. Então, no caso da elasticidade renda, o que a gente descobre é o quanto que a demanda pula para um lado ou para o outro quando a renda aumenta. Então, a visualização, né, gráfica da elasticidade renda alta não é mais com relação à inclinação da renda. Afinal, a inclinação tem a ver com preços e quantidades. No caso da renda, é um fator externo a essa relação. Quando muda a renda, pumba, dá aquele salto de todo tamanho. Então, isso aqui é quando a demanda é elástica em relação à renda. Então, isso aqui é o que acontece no mercado de automóveis. O mercado de automóveis é assim, a economia começou a crescer, a demanda dá um salto de uma hora para outra, parece que todo mundo resolveu comprar automóveis. Diga lá, Vanessa. Ô, professor, nesse gráfico só vai ter a curva da demanda ou vai ter a da oferta também? Boa. A gente pode, porque agora a gente já conhece a curva da oferta, né? Então a gente pode colocar ela aqui também, quer ver? Ó? Vamos lá. Excelente pergunta. Olha só. Se a gente tiver uma curva de oferta deitadinha assim, aí quer dizer que ó, o efeito principal foi principalmente em quantidades. A demanda deu aquele salto gigante, mas isso acabou nem gerando tanto aumento de preço. A maior parte do efeito foi em quantidades, tá vendo? O preço subiu um pouquinho, mas as quantidades foi que subiram bastante nesse caso. Se, por outro lado, a gente tiver o mesmo impacto lá, né, de aumento da demanda, de uma D0 que está aqui, para uma D1 que está aqui, e se essa curva de oferta for muito em pé, aí ó, o que acontece?
Aí o resultado pode ser um mega aumento de preço. Então, isso aqui é o que a gente está vendo acontecer no Brasil esse ano. A curva de oferta está muito travada, está muito em pé, e a curva de demanda começou a voltar depois da pandemia. Então, o que a gente viu foi isso. Foi um deslocamento da curva de demanda de D0 para D1, e conforme a curva de oferta, né, que os custos estavam muito travados, atrapalhando muito o funcionamento da economia, então o que a gente viu é um impacto muito grande. Hoje a gente está vivendo inflação em vários produtos, né? Está subindo o preço da gasolina, está subindo o preço da energia elétrica, está subindo o preço da carne, do leite. Então é isso que a gente está vendo. Legal. Quem mais gostaria de perguntar ou comentar sobre essa Professor, questão? Diga lá. alô? Pode falar, estou te ouvindo. No segundo gráfico, o segundo gráfico que o senhor usou, eita, o senhor apagou. Não, é porque a curva de demanda estava bem acentuada, de preço, na verdade, ela estava bem acentuada, né, para cima. Aham. O que indica que o preço subiu muito e a demanda por conta do aumento da demanda. Isso É, quer dizer que o mercado ele está com uma capacidade pequena de receber essa demanda, sabe? Foi o que exatamente. foi o que aconteceu, dando um exemplo daqui da nossa economia, com o preço da gasolina, que no início da pandemia a demanda por combustível ela caiu muito, né? A gente tinha uma capacidade de produção alta, as pessoas optaram a trabalhar mais no home office, saíram menos, então a demanda por combustível ela acabou diminuindo na pandemia. Com o retorno da economia, do movimento e tal, a demanda ela voltou a crescer, só que o mercado ainda estava pequeno, né, de combustível. Ele tinha diminuído a produção para não ter prejuízo. Então aí a gente tem um aumento da gasolina por causa disso também e por causa de alguns outros fatores aí, né, que a gente sabe bem como é que funciona. É exatamente isso. Perfeita a sua análise. Olha aqui, ó. Eu redesenhei aqui de novo aquele diagrama, mas você matou a charada. A gente tinha um preço que estava baixo porque a demanda estava muito pequenininha. Quando a demanda saltou, o preço acabou reagindo muito. Por quê? Porque a nossa curva de oferta estava muito em pé. O que que é uma curva de oferta em pé? É uma produção que você não tem muita capacidade de ampliar, seja porque você tem um número X de reservatórios para as hidrelétricas, seja porque você tem muito problema de transporte, logística num país de dimensões continentais, seja porque você não tem mão de obra, tem indústrias que estão tentando contratar programadores para essa área de TI, não conseguem, não tem gente suficiente. Então, mesmo que um cliente chegue e fale assim, eu quero dobrar meu pedido, a empresa fala, eu não consigo te entregar tanto. Então, a nossa economia Interessante. é uma economia de custos muito elevados e que acaba se refletindo nessa curva de oferta muito em pé. Quando a demanda cresce, logo, logo a gente já está sofrendo com a inflação. Excelente, muito boa Uhum. reflexão. E Professor, só só para uma outra concluir essa dúvida. explicação, é essa questão que às vezes a gente fala assim, o Brasil não faz o dever de casa. O que seria fazer o dever de casa? Seria trabalhar para a gente ter uma curva de oferta mais deitada. Como é que a gente tem uma curva de oferta mais deitada? Com melhor educação, com um melhor sistema de transporte, com mais segurança, mais saneamento básico, mais saúde. Tudo isso faz que você tenha mais pessoas saudáveis, querendo trabalhar, capazes de trabalhar. A gente não faz o dever de casa e depois fica reclamando da inflação. Mas diga lá, você tinha uma outra pergunta. Sim, é que eu tinha visto um vídeo sobre essa questão da gasolina em específico, por isso que eu usei ele como exemplo Uhum. aqui agora. Só que o rapaz ele falava que um outro motivo também é que como o mercado de combustível do Brasil ele é muito fechado, a gente não Uhum. tem uma ampla gama de empresas nessa área,
essas empresas acabam se aproveitando, entre aspas, Uhum. né, desse aumento rápido, e ela cresce devagar propositalmente para conseguir manter os preços altos e lucrar em cima disso. Eu queria saber se isso é verdade. Bom, se isso é possível, tá, Michael? Essa especulação é possível que seja verdadeira. Agora, você só consegue fazer isso se você tem um controle de mercado, de modo que novos concorrentes não possam surgir. Então, para você ter uma ideia, tem muitos mercados que no Brasil os preços são altos porque a gente coloca tributação muito pesada para importação. Então, tem alguns produtos que a gente paga caro aqui no Brasil porque a gente não deixa que se traga de fora. Eu vou dar um exemplo, tá? Forno micro-ondas. Nos Estados Unidos, você compra um forno micro-ondas com 25, 30 dólares. Se você for converter para reais, dá 100 reais. Tenta comprar um forno micro-ondas aqui no Brasil com 100 reais. Você não encontra. É impossível. Pois é. Lá tem. Por quê? Porque lá tem uma concorrência muito grande e é aberto para o mercado internacional. Aqui a gente fala assim, se eu deixar concorrer, eu vou ter que demitir todo mundo que está na fábrica de micro-ondas. E aí a gente prefere proteger o mercado. Então tem aí uma escolha difícil para o Brasil fazer. Ele precisa ficar mais eficiente, precisa concorrer mais para poder abrir o mercado e permitir mais concorrência. Se não, a gente também simplesmente abrir, vai à falência todas as fábricas no Brasil, porque a gente é muito ruim. A gente não consegue concorrer com os caras de fora. Então é um dilema. Por um lado, você quer que os produtos sejam baratos. Por outro, você não é idiota que se você abrir completamente, fale todas as fábricas daqui de dentro. Então, Vai falir a empresa. o que eu estou te mostrando, Michael, é justamente isso, é que no Brasil a gente não pode ser maniqueísta. A gente não pode falar que uma coisa é só boa ou só ruim. A gente precisa entender que as coisas são boas e ruins. E aí não precisa seguir essa... Tem que haver um meio termo ali. Justo. A gente não precisa seguir o dogma liberal de um lado ou o dogma trabalhista do outro. A gente tem que encontrar meios termos, soluções que sejam equilibradas, entendeu? É difícil convencer até os economistas disso. Tem um monte de economista que gosta de ir ou para um lado ou para o outro. Aí quando eu falo o que eu estou falando para vocês, eles falam assim, você fica no meio, em cima do muro, Luiz Maia. Eu falo, não, senhor, é que eu não sou maniqueísta. Eu sei que as coisas são boas e ruins. Então a gente precisa procurar o equilíbrio na economia, entendeu? Sim. Beleza. Pessoal, olha só, tem mais um objetivo aqui que eu queria concluir antes da gente terminar esse encontro de hoje, que é uma curiosidade. Tá? Nesse caso é uma curiosidade mesmo, tá? Eu não vou explorar isso aqui nos exercícios, na lista de exercícios, nem nada. Mas eu queria que vocês soubessem que existe, tá? Que é elasticidade preço cruzada da demanda. Aí você vai falar assim, eita, que o nome já era complicado, agora piorou. Ah, então, gente, ó, vou fazer aqui uma anotação bem grandona para todo mundo, vou fazer em vermelho. Para todo mundo que estiver assistindo essa aula, deixa eu ver se eu consigo colocar para vermelho aqui a cor disso. Cadê? Eu estou tentando mudar a cor, mas não estou conseguindo não. Então vai em preto mesmo. Mas ó, essa parte aqui não cai em exercício algum, em prova nenhuma, em exercício nenhum, tá? Isso aqui eu estou explicando para vocês como uma curiosidade, que eu gostaria que vocês soubessem que existe, tá? Então, o que é a elasticidade preço cruzada da demanda? É falar assim, quanto mais de carvão que eu vendo, se eu baixar o preço da cerveja no meu supermercado? Quanto mais de carne de churrasco que eu vendo, se eu vender o saco de carvão a metade do preço? Quanto mais de Coca-Cola que eu vendo, se eu baixar o preço do cachorro-quente? Quanto mais ingresso de cinema que eu vendo, se eu aumentar... Quanto menos ingresso de cinema que eu vendo, se eu aumentar o preço da pipoca? Vamos pegar essa última pergunta que eu fiz, gente.
Se eu subir o preço da pipoca, vocês acham que eu deixo de vender ingresso do cinema? Eu acho Aumentar o que valor não. da pipoca. Sim. Se Eu acho que a eu, pipoca, se eu eu acho lá que no a meu pipoca ele é um cinema, bem substituto. se eu subir o valor da pipoca que eu vendo lá na porta do cinema, se eu falar assim, gente, agora o balde de pipoca vai custar R$ 30. Vocês acham que eu deixo de vender ingresso de cinema por causa disso? Acho que não. Eu, Lojas eu acho que Americanas não. está aí para A isso. Americana está aí para ajudar a gente. Não, vai diminuir eu creio que vai diminuir as vendas, porque a pipoca dentro do cinema. Primeiro, você não pode entrar com produtos de outra. Mas a turma Produtos entra. molhados. Mas a turma É. entra. Mas eu creio. Né, a venda não é feita Não casada? pode? Minha gente, Aqui eu não não pode, sabia não. que não podia. Eu não Você sabia. não pode entrar com refrigerante de você comprar um refrigerante que não seja dentro ali do cinema. Você não pode entrar na sala de cinema com Nunca, refrigerante. nunca me proibiram, assim. Eu sempre Nunca me entrei. proibiram também, não. Eu nem sabia disso. Eu já vi neguinho ser barrado. Eu já vi. Vixe. Eu acho que são complementares. Eu também concordo, Duda, são complementares. Eu acho que é a venda casada, né, o Ó, ingresso. E boa. principalmente é aquela venda que um atrai o outro. Eu acho. Então, Viviane, você matou a charada. Pipoca e cinema é uma coisa que todo mundo gosta junto. Todo mundo. É muito raro uma pessoa falar assim, não, eu prefiro não comer pipoca no cinema. Eu conheço uma pessoa que fala isso, que é uma professora de francês aí do Núcleo de Línguas da Rural. Ela é francesa mesmo. Ela fala que ela tem ódio aqui no Brasil de o povo levar pipoca para dentro do cinema, que lá na França é proibido, porque a gente fica, ela falando, a gente fica ouvindo o povo mastigando, eu acho aquilo horrível, Eu sou uma atrapalha demais. dessas. Você também pensa assim? Dá uma raiva quando você vai ver um filme e fica o barulhinho. Rapaz, então nem vá assistir filme perto de mim, viu? Porque eu faço questão da Eu pipoca no faço cinema. a feira, meu velho. Faço a feira. Leva um salgadinho logo, aquele que faz bem barulho. A Americana, o papel dela é para isso. Pois é. Professor, aí Exatamente. também o povo tem raiva da pipoca porque tem gente que não sabe mastigar. Eu tenho raiva de quem tem raiva. É verdade, é Quando eu verdade. comecei a fazer zoada, né? Complicado. É, tem isso. Mas olha aqui, gente, voltando para a pergunta. E a resposta agora. Subir o preço da pipoca é uma maneira que os cinemas usam para baixar o ingresso. Eles só conseguem vender o ingresso a 15, a 20 reais, porque eles estão cobrando 30 reais na pipoca. Então, ele sabe que nem todo mundo compra a pipoca do cinema. Mas tem muita gente que às vezes assim, tá levando a namorada, quer impressionar, aí vai e compra a pipoca do chique lá do cinema e tal, não sei o quê. Ele sabe que tem gente que poderia pagar muito mais pelo ingresso do cinema. Mas aí como ele faz? Ele não pode discriminar, ele não pode chegar para uma pessoa e falar, deixa eu ver se esse cara aqui, esse professor universitário, tá rico, vou colocar o ingresso do cinema para ele de 100 reais. Aquele outro ali é lascado, é estudante de economia, vou colocar o ingresso para ele de 5. Ele não pode fazer essa discriminação. Então o que ele faz? Ele coloca o ingresso bem baixinho e bota para lascar no rico na forma da pipoca. Ele sabe que o rico não vai deixar de comprar a pipoca. Então, o que esse dono de cinema precisa saber é o efeito de do preço de um produto A sobre a quantidade comprada de um produto B. É isso que esse quadradinho aqui que eu estou mostrando para vocês faz. Ele calcula a elasticidade preço cruzada. Quanto a mais que eu compro do produto A, se o preço do produto B cair. Então, a pergunta, se eu quisesse colocar, se vocês quiserem fazer um desafio para algum amigo de vocês falam assim, por que a pipoca é tão cara no cinema? A maioria das pessoas vai responder a resposta errada. Vai falar assim, porque é monopólio, porque ali você só tem um vendedor. Aí você vai falar assim, mentira, tem uma loja Americanas logo do lado. Às vezes até com um forno de micro-ondas ali do lado, para você mesmo esquentar sua pipoca ali antes de sair.
Então, a maior parte das pessoas pensam que a pipoca é cara no cinema porque é monopólio. Aí a outra maneira de desbancar esse argumento é falar assim, então por que ele não cobra pelo banheiro do cinema? Lá dentro do cinema ele é o único que tem banheiro também. Então a resposta para esse dilema que já vem atormentando gerações, esse grande mistério da humanidade, por que a pipoca é tão cara no cinema? É porque os donos de cinema ganham dinheiro botando os seus custos na pipoca. Abaixa o ingresso o máximo que dá e tentam cobrar mais pela pipoca. E se alguém duvidar da sua explicação, você ainda pode retrucar para ele e falar assim, o que aconteceria com o preço do ingresso do cinema se um presidente maluco lá, um tal de Delsonário, resolvesse tabelar a pipoca do cinema? Falar, é proibido vender pipoca a um preço maior do que R$5. O que ia acontecer com o preço do ingresso do cinema? Ia subir. O preço do ingresso ia subir pra caramba, né? Justamente. Então, Ia compensar o preço da pipoca. o preço da pipoca é uma maneira de discriminar. É uma maneira de cobrar mais caro pelo ingresso de quem é rico. Só que sem parecer que está fazendo discriminação. Ou seja, Professor, eita, pode falar, Michael, desculpa. desculpa, tu falou primeiro, eu não ouvi não. Não, mas pode falar que eu não esqueço, não. Não, eu só ia perguntar se não tinha nenhuma influência essa questão do cinema ser um monopólio, professor, dentro do shopping, né? É possível que tenha Também um influencia no pouquinho. preço? É possível que tenha um pouquinho, sabe? Assim, honestamente, Michael, é possível que seja uma parte da explicação, mas é uma parte pequena. A maior parte da explicação é você entender que no valor que ele cobra para um balde de pipoca, a gente paga às vezes R$30 num balde de pipoca, gente. 30, R$35 num balde de pipoca. Para fazer aquilo ali, custa R$2,50. Para o papel, para todos os ingredientes, para o milho, para a hora de trabalho do empregado, tudo. Você gasta R$2,50. Então, ele cobra R$35 numa coisa que o custo é R$2,50. Em outras palavras, o preço não tem vinculação com o custo. Mas assim, professor, o preço da pipoca e o preço do ingresso estão caros. Porque o preço do ingresso ele tá 30 reais, né? O preço do ingresso do A cinema. meia? A meia? Não, eu tô falando o preço, assim, uma pessoa normal, vai lá e paga o preço do ingresso. Agora eu 30 reais. te faço a pergunta. Quem é que paga a inteira? Quase ninguém. Professor paga meia, juiz paga meia, todos os estudantes pagam meia. Aí, qualquer pessoa que tem uma carteirinha de fazer um... Alguns bancos agora também pagam meia. Na verdade, gente, o que a gente paga é metade do dobro. A inteira, ninguém paga. É uma farsa isso. Não existe meia entrada em outros países do mundo. No Brasil tem uma farsa, é metade do dobro. A gente coloca uma inteira, que é o dobro do ingresso, mas o ingresso mesmo é aquele que a gente paga como meia. É para dar a ilusão que a gente está pegando em promoção. O Brasil gosta de se enganar, é uma Mas isso é mania uma que a gente sacanagem, tem. né, professor? Isso é uma sacanagem. Cara, mas Você quando não você... acha que se tivesse concorrência, não ter... desculpa interromper, mas você não acha que se não tivesse uma concorrência maior, esse tipo de coisa não deixaria de acontecer, não? Pois é, Michael, agora eu vou te convidar para vestir um pouquinho a pele do economista. Eu, economista, viro e falo assim, eu sou a favor de acabar com a meia entrada. Aí todo mundo fica com ódio de mim. Eu falo assim, meu amigo, se acabar com a meia entrada amanhã, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. O ingresso que você já paga já é inteira. Ninguém paga inteira, entre aspas. Todo mundo paga meia. Então, quando a gente detém o conhecimento econômico e tenta explicar para as pessoas, elas não aceitam. Fala assim, não, francamente, Luiz Maia, lá vem você, seu neoliberal, querendo acabar com a meia entrada. Eu não quero acabar com a meia entrada. Só que ninguém paga a meia entrada.
todo mundo paga inteira. Só que chama-se de meia, é metade do dobro. Diga lá, Viviane. A Duda também tinha uma outra pergunta. Mas pode falar, Viviane. Tá, Bi. Desculpa, foi na hora que minha filha falou, perdão. Quando você fala da livre concorrência dos cinemas, a gente pode usar o Cine São Luís, que ele não tinha concorrência na época e faliu. Mas se a gente for olhar a demanda da concorrência, dos cinemas em si, o Cine São Luís praticamente ele não tinha concorrência nenhuma. Você acha que o Cine São Luís ia falir se não tivesse esse monte de cinema em shopping? Justamente, era isso que eu ia falar, Viviane. Tem uma a concorrência dele foi muito desleal. Shopping tem estacionamento, segurança, ar-condicionado. Na cidade não tem onde estacionar para ir para São Luís. É complicado. Ele se lascou. Fora a infinidade de coisas. Né? Infraestrutura na tela, na qualidade do som, né? Que grande parte da experiência do cinema é a qualidade do som também. Não, mas o São Luís passou por uma reforma, isso eu sei. Então, assim, a qualidade lá é muito boa, inclusive dentro. É muito bonito, vale a pena, depois da reforma. Mas a questão é um patrimônio hoje, né? Mas ele quebrou por conta disso, por conta de segurança, ambiente, de toda né? uma estrutura que o shopping dá, né? Mas, se eu salvo engano, o São Luís já vinha quebrando antes ele fechou as portas realmente depois da vinda dos cinemas para os shoppings. Mas antes da vinda dos cinemas para o shopping, ele já vinha decaindo. A reforma foi pós essa explosão do Panamon, né? Do universo Panamon. Mas antes disso, ele já tinha tido uma queda muito grande. Eu acho, assim, eu acompanhava, eu gostava de ir muito para o São Luís, mas ele vinha decaindo, a gente percebia que ele ia decaindo. Aí, por isso que eu estou usando ele como exemplo. Né? Não tinha investimento para ele, né? Se não me engano, eu acho que ele é do Estado, né? Da cultura. Hoje ele enfim. Hoje ele mas na época ele era, eu acho, né? Ele era... Só tinha que era do governo do Estado o Teatro do Parque, que funcionava também como cinema, que eram os alternativos, né? Só cinema que vinha trazer Disney, esses filmes hollywoodianos, era o São Luís, e os alternativos era o Teatro do Parque, tinha um no Cais do Apolo, se eu salvo engano. Mas tinha o Cinema Ribeira, no Centro de Convenções também. Eu não lembrava dele, mas eu uso ele muito. Eu uso ele muito como exemplo de falência de cinemas, porque a pipoca dele era caríssima na época. Depois que o Paramount veio e começou a expandir os cinemas, foi que ele fechou as portas. Mas ele já vinha num processo de decadência. Quando a gente ia para uma sala de cinema lá, você não via quase ninguém. Pois é, pessoal, agora sim, só para a gente voltar aqui, tá? Então, olha só. Diga lá. Veja, então, deixa eu ver se eu entendi direito a questão que você falou da pipoca. É como se a pipoca fosse a caridade, entre aspas, bem entre aspas. Quem tem mais condição sempre vai comprar, isso permite que o preço dos ingressos não subam, e aí quem não tem tanta condição assim vai continuar frequentando o cinema, mas sem o plus da experiência que seria a pipoca. Enquanto quem tem mais dinheiro vai continuar comprando, assim paga o débito que meio que sobra, e faz a caridade bem entre aspas, muitas vezes sem saber, para que continue sendo uma coisa bem politizada e uma coisa mais para todo mundo. Seria mais ou menos isso? Tá perfeito o seu raciocínio. Só que eu acho que a expressão caridade não encaixa bem, porque o que você está vendo aí é uma discriminação contra quem tem mais dinheiro. Então, nesse caso, é uma discriminação que a gente considera justa. Você fala assim, poxa, quem tem mais dinheiro deveria mesmo pagar um pouquinho mais para ajudar quem está mais lascado. Mas é uma discriminação. É você falar assim, quem tem mais dinheiro vai pagar um pouco mais. É verdade que essa pessoa está comprando outros serviços, mas ela está pagando mais pelo serviço geral, que é assistir o filme, uma cadeira, um ambiente limpo e tal. Se a gente pegar quantos por cento daquele serviço que está sendo pago pela pipoca, a gente vai ver que é uma parte muito maior do que
seria se a gente fosse cobrar por custo, né? Uma margem só em cima do custo daquele produto. Diga lá, Samuel. Professor, eu vejo também a questão dos voos, né? Eu me entendo mais a esse lado. Já tiveram ocasiões em que eu fui pegar passagens de ônibus em que de avião, quer dizer, em que a taxa de serviço. Desculpa, eu acho que eu apertei aqui sem querer para te mutar. Sem querer. Oi, me escuta agora? Desculpa, fui eu que apertei aqui sem querer, Samuel. Eu fui me mutar e acabei apertando a sua. Desculpe. Pronto, consegue me ouvir agora? Pronto. Não, seria referente a realmente essa passagem de avião, né? Porque você paga pela passagem, então você vai, depois da compra, você vai ver a tarifa de serviço, né? A taxa de embarque. E aí já tiveram ocasiões em que eu fui ver, né? A passagem estava lá embaixo. Né? Você via, dependendo do trecho, tá R$200. Então você ia ver a taxa de embarque 70, né? O que normalmente acontece ter uma taxa de 30, 40. Então isso também pode acontecer também nessas ocasiões, né? De ter uma taxa de embarque maior do que em relação a outras, né? Excelente exemplo, Samuel. E aqui, quer ver outro? Quando você vai numa churrascaria que está falando assim, o rodízio é R$ 39,90. Aí você vai lá e pede uma Coca-Cola, ele te traz, quando você vai ver, R$ 15 um copo de Coca-Cola. Ou pede uma cerveja, ele fala, R$ 12 uma cerveja long neck. Né? Quando isso acontece, ele está deslocando o preço, o custo dele para ser pago por outras coisas que não aquele produto que trouxe o cliente para dentro da loja. A pessoa chega para assistir filme. Ela paga, às vezes, R$ 60 no ingresso para 2 pessoas e paga R$ 60 de besteira. Quer dizer, metade do custo todo daquela coisa acabou sendo jogado em balinha, refrigerante e pipoca. E a margem de lucro que ele tem nessas outras coisas é gigante. O custo é baixinho, ele cobra muito, muito acima do custo, porque com isso ele consegue manter um pouco mais baixo o preço do ingresso, ou no caso do rodízio, o valor do rodízio. Você chega lá para comer rodízio, não tem ninguém que vai sair dali sem beber alguma coisa. Quem é que entra Professor, numa tem outro exemplo bem clássico. É Oi. o Habib's. A esfirra é 99 centavos e o refrigerante custa 7,50 ou 8,50. Pronto. É isso. Num Um copo, absurdo. né? Um copo de refrigerante. Que Do se pequeno. se for no supermercado, você compra 2 litros por R$ 7,50. Né? Eu ia usar justamente o exemplo dos fast foods hoje. Aquela vendinha casada, que é o trio, né? Que a gente usa. Você comprar o trio é X, mas se você for comprar só o refrigerante, um copo de refrigerante médio é R$16. Uma Coca-Cola é de ouro. Pois é. Pessoal, aqui, eu vou voltar ali para o meu escritório, porque minha bateria do laptop está acabando. Mas deixa eu fazer um comentário geral aqui com vocês. O que a gente está vendo é que é possível remanejar despesas de uma determinada operação de modo que você engane um pouco o consumidor. Você fala assim, você está pagando assim, você está pagando assado, mas no final, o que ele consegue fazer é vender no preço que ele quer. É ter a margem de lucro que ele quer, tá? Então, dá certo isso. E como é que ele sabe quanto que ele pode taxar, quanto que ele pode subir o preço da pipoca? Calculando isso que você está vendo aí na tela. Elasticidade preço cruzada. Quanto que eu posso aumentar o preço da pipoca sem reduzir a quantidade de ingressos? Né? Ele pode subir 10%, ele pode subir 30%. Se você for no Rio Mar hoje, você vai ver que esse cara consegue subir o preço da pipoca 100% e talvez perder só 5%, 10% de ingressos. Porque a maioria das pessoas continuam indo no Cinemark mesmo quando não vão comprar pipoca de lá. Então ele consegue cobrar um preço absurdo na pipoca
E as pessoas não se revoltam, não ficam, não vou naquele cinema porque a pipoca é muito cara. Nunca vi ninguém falar isso. As pessoas deixam de ir para o cinema se ele está sujo, se ele tem filas muito longas, se a seleção de filmes é ruim. Aí é que você deixa de ir naquele cinema. Tá, então, esse tipo de coisa está no restaurante, está no fast food, está na companhia aérea, está no cinema, está em todo lugar. E como é que a gente calcula isso? Luiz, isso daí é só lá na sua sala de aula, isso não existe na vida real, não. Existe, pessoal. Hoje em dia, tudo que a gente faz deixa rastro. Tudo que a gente compra deixa o nosso rastro lá, o número do nosso cartão de crédito. Não é você, Viviane, não é você, Michael, é o 2308-9475-8234-8777. Esses caras conhecem claramente quem é o 2375-8492-7777. Eles conhecem, sabem a informação exata de quanta renda você tem, quantas pessoas moram com você, se tem TV a cabo ou não na sua casa. Eles sabem tudo. E aí eles podem fazer esses experimentos. O que aconteceu com o consumo do Luiz de cerveja quando eu reduzi o preço do carvão? Ele danou a fazer churrasco. Todo final de semana agora ele está fazendo churrasco. Ou então, não, Luiz não é churrasqueiro, não. Não adianta não que você não vai vender mais carvão oferecendo promoção de cerveja para o Luiz. Tá? Então, gente, elasticidade preço cruzada é mais uma daquelas coisinhas que está lá na caixinha de ferramenta do marqueteiro, tem fundamento econômico, né? Tem uma explicação econômica para isso, funciona, e um monte de gente ganha dinheiro assim. Aí você fala assim, Luiz, você está ensinando marqueteiro roubar a gente? Eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Eu quero que vocês entendam o que é um instrumento de análise. Se você pega uma faca e prepara uma refeição, a faca é boa. Se você pega uma faca e enfia no bucho de alguém, a faca é péssima. Mas ela é uma faca. A economia também é uma faca. Você pode pegar a economia e falar assim, como é que eu ajudo as pessoas a procurarem ajuda? Como é que eu faço um posto de saúde que não fique aberto 8 horas por dia e seja visitado só por 3 pessoas? Como é que eu faço uma campanha de vacinação que não sobre vacina? Que as pessoas fiquem enrolando para vir vacinar. Então, isso também é economia. Você pode pensar como que é o orçamento das pessoas e tal. Então, os dados e a análise econômica permitem que você calibre a sua política pública, a sua operação comercial, entendendo o comportamento das pessoas. Só para terminar, tá, gente? Vou repetir essa frase de efeito aqui. Uma faca pode ser usada para preparar uma refeição para alguém, ou pode ser usada para machucar alguém. A faca, ela não é ruim ou boa, ela é uma ferramenta. A economia, ela não é ruim ou boa, ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o mal, e ela pode ser usada para o bem. Tá certo? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, comentário, reclamação aqui, porque eu já vou ter que encerrar essa gravação. Mas antes de terminar, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma contribuição nessas nossas discussões? Ô, professor. Diga lá. Esse assunto, ele está muito ligado com bens complementares, né? Tá. No caso de elasticidade preço cruzada, né? Isso. Mas tem também bens substitutos também, pode ser, sabe, Duda? Porque, veja só, vou dar um exemplo bem claro disso, tá? Você, quando vai abastecer seu carro, você escolhe se vai colocar álcool ou gasolina. A maior parte dos carros no Brasil são bicombustíveis, né? São flex. Dá para você escolher qual combustível você vai colocar. Em alguns casos até pode ter o gás, né? Mas aí você tem que pagar para fazer a transformação. Tá, mas aí, quando sobe o preço da gasolina, eu vou comprar mais álcool? Se sobe o preço do álcool, eu vou comprar mais gasolina? Tá, então, nesse caso, são bens substitutos. E o que a gente vê é que também usa-se esse cálculo da elasticidade preço cruzada para definir preço de álcool e gasolina no posto. Só respondendo essa pergunta que eu mesmo fiz, era uma pergunta retórica, mas a resposta é assim.
as pessoas sempre compram o que é mais barato. O que é uma infelicidade, sabe? Porque se a gente fosse racional, a gente deveria privilegiar aquele combustível que, rendendo a mesma coisa, polui menos. Então, todo mundo deveria ter uma inclinação a usar mais o álcool. Porque, no final das contas, você está pagando mais ou menos a mesma coisa por cada quilômetro percorrido, só que no caso do álcool, o subproduto é água, é vapor d'água. No caso da gasolina, o subproduto é uma fumaça tóxica. Mas as pessoas não pensam assim. Elas vão lá, fazem a continha e falam, o que está valendo mais a pena, álcool ou gasolina? E aí, se naquele posto pode estar valendo mais a pena a gasolina, no outro pode estar valendo mais a pena o álcool, eles só pensam no dinheiro. E nesse caso são dois produtos substitutos. Mas você foi cirúrgica aí, você falou assim, esse assunto tem mais a ver com bens complementares, né? Então eu vou só corrigir a sua frase. Esse assunto tem mais a ver com bens relacionados, seja complementares ou seja substitutos. Certo, professor. Obrigada. Nada, legal. Alguém mais gostaria de contribuir para a gente terminar? Professor? Diga. Eu fiquei com uma dúvida na questão dos cálculos aí de preço, como é? Elasticidade de preço e elasticidade da demanda, né? Queria saber se o senhor pode... Tá. Boa. Saber se o senhor pode explicar novamente ou se finalizar a aula logo e explicar depois, né? Não, gostei da ideia. Quem precisar sair mais cedo, né, sair agora, não tem problema, tá, gente? Depois vai poder ver a aula que está sendo gravada. Mas eu vou seguir a sugestão, achei muito boa a sugestão do Michael, então eu vou fazer aqui uma tela em branco para nós e vou usar aqui uma maneira de sintetizar isso. Foi muito boa a sua sugestão, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, elasticidade e preço, tá? Elasticidade. Depois vocês podem até fazer um print dessa tela se interessar. Então eu posso preparar depois um print bonitinho e mandar para você, tá? Elasticidade, preço, tá? Vou colocar ELASP. Aí tem duas. Tem elasticidade preço da demanda, elasticidade preço da oferta, né? Na demanda, o que ela representa? Ela representa a sensibilidade do consumidor a preço. Quando o preço sobe, quanto a menos que ele compra. Quando o preço cai, quanto mais que ele compra. Demanda. Escrever com esse lapisinho aqui é difícil, viu? Demanda. E aqui, oferta, aqui embaixo, tá? Só que no caso da elasticidade preço, a fórmula é a mesma. É sempre isso aqui, ó. Variação percentual de quantidade em cima. Variação percentual de quantidade no numerador, né, nessa parte de cima da fração. E variação percentual de preço embaixo, tá? Esse é o cálculo de elasticidade preço. Esse número pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Se ele for maior do que 1, a gente fala que há uma elasticidade, ou seja, a resposta em quantidade é maior do que a parte que está aqui embaixo, que é a variação de preço. Se for menor do que 1, a gente fala que é inelástico. Por quê? Porque se o resultado é menor do que 1, quer dizer que a parte de cima é menor que a de baixo. Portanto, a resposta em quantidade é menor que a variação de preço. Aí, em outro lugar aqui, eu vou colocar a elasticidade renda. A elasticidade renda tem um cálculo parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, porque aqui agora o que vai mudar não é o preço. O que vai mudar vai ser a renda. Então, a fórmula também vai ser usada a letra epsilon, que a gente coloca R aqui, ó, só para distinguir. E aí a gente coloca variação percentual de quantidade igualzinho no numerador, mas embaixo a gente coloca variação percentual da renda e não do preço. Então, aqui a gente pode falar assim, se a renda de um grupo de pessoas
subiu 10% e a quantidade que elas compraram foi 20% maior, aí esse resultado vai ser positivo e maior do que 1. Então, eu estou falando que esse produto é normal, ou seja, compra mais quando a renda sobe, e ela é elástica em relação à renda porque o resultado foi 2, ou seja, a resposta em quantidade foi o dobro da mudança da renda. Beleza? Que tal? Resumão. Valeu, Michael. Muito boa dica. Obrigado aí, que assim eu consegui fechar fazendo um resumo e eventualmente tirando dúvidas que poderiam ser de outras. Mas diga lá, pode falar. Tá, quis indicar que o 2 ali quer dizer que é o dobro, né? Tá, peraí que eu sou meio perdido nesse assunto. É que eu tento entender o contexto, como que isso se aplica, entendeu? Para conseguir entender o cálculo. Tá, tudo bem. Vamos lá, então vamos fazer assim, ó. Nesse caso aqui, era menos 2. Nesse caso aqui, deu mais 2. Então, vamos interpretar aqui que é cada um nesse caso, tá? Esse caso aqui, se eu falar que a demanda por ingresso de cinema tem elasticidade renda mais 2, o que você pode deduzir? Que se a renda das famílias subir 5%, a quantidade vai ser 10% maior. Se a renda das famílias subir 15%, a quantidade de ingresso de cinema que vai ser comprada vai ser 30% maior. Tá? Então, a proporção aqui é como que reage em quantidade quando tiver mudança de renda. E se o número é 2, a gente está falando que a quantidade salta o dobro do que mudou a renda. Se a renda caiu 5%, a quantidade cai 10%. Se a renda subiu 30%, a quantidade sobe 60%. Mas sempre nessa proporção do dobro, entendeu? Sim. Beleza, essa é a elasticidade renda. Na elasticidade preço, velha de guerra lá, a gente estava falando assim, se o preço sobe 10%, as pessoas compram 20% a menos. Por isso que deu sinal negativo, que a gente está falando da elasticidade preço da demanda. Preço subindo, quantidade cai. Se as mudanças são em direções opostas, o resultado vai ser um coeficiente negativo. Mas, de toda forma, o que o 2 quer dizer? Quer dizer que se o preço subiu 10%, as pessoas compraram 20% a menos. Em outras palavras, esse cara aqui registra a sensibilidade a preço. A preço. Como que as quantidades mudam quando o preço daquelas quantidades se alterou. Esse camarada aqui diz a sensibilidade das pessoas à renda. Quanto mais peça de vestuário que eu compro, se o meu salário subir 10%. Beleza? Entendi, professor. Entendi. Massa. Obrigado. Ó, eu vou passar uns exercíciozinhos logo para vocês para a gente praticar. Mas na próxima aula também, seja gravada, seja síncrona, eu vou retomar para a gente praticar com exemplos práticos. Maravilha. Certo? Beleza, pessoal. Então, boa noite para vocês. Bom descanso, viu? Boa noite para você também, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tem que finalizar.